Bom, e aqui novamente, enfim, eu produzi esse trabalho a partir de uma referência do Caravaggio, né, que foi alguém, enfim, um pintor que eu já mostrei aqui atrás e tal, e que novamente, na verdade, nessa época, assim, eu estava lendo, né, um livro sobre a vida e a obra dele, e aí por isso tem uma certa recorrência no meu trabalho, né, no cotidiano, assim. Isso vai acontecer com alguns outros artistas, tal. Mais para frente tem o Magritte, né, que ele vai aparecer assim um pouco como referência, né, para os meus trabalhos dessa série. E é uma série realmente muito ampla, assim, no sentido de referências, né? Então é um lugar assim que eu meio que encontrei para trabalhar referências diversas que eu tive ao longo da vida inteira, sabe? Assim, então, tanto de referências de arte, né? Referências de coisas de, enfim, de documentários, referências de cinematográficas, ou referências de produtos, ou de, enfim, de coisas, né, que se vê na rua, né, como a coisa lá do Brito que eu mostrei aqui atrás. Então você vai, sei lá, no supermercado e aí tem papel higiênico com a estampa, né, do Brito. Então acaba sendo, enfim, por mais que você eventualmente não queira, mas aquilo acaba fazendo parte do cotidiano visual, né? De que você circula pela cidade e vê, né? Aquilo. Enfim, nesse caso aqui, essa obra chama Agnus Dei, e Agnus Dei, na verdade, em latim, né? Que é o Cordeiro de Deus, né? Que é o Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, né? Que faz parte das orações, né? Enfim, eu utilizo bastante, vocês vão ver, né? Dentro dessa série também essas referências de uma iconografia católica, né? Cristã, mas assim católica e especialmente barroca, né? Na verdade. Então esse Agnus Dei é esse Cordeiro de Deus, né? Que seria o Cristo, que muitas vezes é representado, né? Justamente por esse cordeiro, né? Você tem uma ideia de, enfim, dentro dessa iconografia cristã, né, do cordeiro como enfim, essa inocência no qual se faz um sacrifício, né? Então, esse corpo, né, muitas vezes o São João, né, por exemplo, dentro dessa iconografia, ele é representado como esse cordeirinho, né, e tal, que é uma representação simbólica de Jesus Cristo, assim. E aí eu fiz enfim, essa imagem, assim, é, muito levando em consideração alguns trabalhos do Caravaggio. Tem alguns trabalhos assim muito, muito famosos dele em que você tem, enfim, uma cena muito violenta, né, com sangue e tal, mas tem alguns outros trabalhos que mesmo que eles não tenham necessariamente, que eles não sejam uma imagem violenta propriamente, mas ele sempre traz, assim, na maior parte das vezes, esse vermelho, assim, muito forte nos tecidos. Então, às vezes, enfim, na direita do quadro, assim, você tem ali, né, esse tecido vermelho que vem e que muitas vezes eu fiz isso aqui, né, nessa imagem, ela não tem ângulos retos, né? É tudo bem curvo, né, curvado e orgânico, assim, então tem um pouco essa ideia de mucosa, né? Então, tanto, sei lá, mucosas do corpo, assim, mucosas da boca, mucosas do ânus, da vagina, do intestino, tem um pouco essa ideia, enfim, de caverna interna e mucosa e tal. Era isso que eu tinha em mente ao construir essa imagem e essa luz também, né, divina, assim, enfim, que remeteria a uma ideia de divino, que é utilizado, enfim, muito utilizado na pintura barroca, de maneira geral, especialmente nas obras do Caravaggio. Nesse trabalho, Love is a Losing Game, esse título é o título de uma canção da Amy Winehouse, e que aí fala, né, do amor como um jogo de azar, né? For you I was afraid, love is a losing game. A louca cantando aqui, muito cantora ela. Então, mas só para exemplificar, assim que aí a pessoa lembra, né, de qual é a música. E, enfim, aí eu construí também essa imagem, esses dois personagens, né, enfim, dessa espécie, né, de urso polar,
Eles aparecem em vários trabalhos, né? Você já deve ter notado, assim, até aqui. Ele aparece naquele trabalho lá, Ursos, né? Que tem a coisa do urso panda, e aí tem o outro trabalho de uma cena de caça, que enfim, uma coisa meio aquecimento global e as geleiras derreteram e o urso tá ali na água, né, nadando pelo seu alimento, enfim. E aí eles voltam novamente nessa imagem que eu acho que provavelmente é a última imagem, assim, acho que fecha um pouco uma trilogia, possivelmente, né? Enfim, dentro dessa série, né, desse personagem especificamente, acho que é a última imagem em que eles aparecem, assim. E, enfim, aí você tem esse urso, né, congelado dentro. Inclusive é uma pedrinha de gelo que também, enfim, bastante azulada, tem a questão da tinta guache, né? E lá na imagem que eles estavam, né, atacando possivelmente o panda, eles estavam sobre enfim, esses blocos de gelo, né, que são forminhas de gelo, na verdade, assim. Então tem uma coisa também de personagens que aparecem numa imagem e aí depois eles voltam mais para frente, eles estão em outra imagem, né? Eles vão tem esse intercâmbio, digamos assim, dentro dessa série, assim. Nessa obra tem, enfim, eu chamei de sem título Vanitas, né? É legal assim comentar que esse Vanitas, na verdade, em geral, é meio que um subgênero assim dentro do gênero maior da natureza morta, né? Enfim, a natureza morta é provavelmente assim um dos gêneros da pintura que mais me interessam, assim, desses gêneros, né? Clássicos, tal, que enfim tem uma longa história através dos séculos, né? E que, enfim, no Vanitas especificamente, você tem enfim, elementos, na verdade, que remetem, né, ou que remeteriam dentro desse vocabulário específico, né, desse recorte, elementos que remetem à passagem do tempo ou uma ideia de vaidade, na verdade, né, assim, de uma vaidade, enfim, por conta de algo efêmero, né, como a beleza física, por exemplo. E aí tem vários elementos que eu trago, assim, em diversos trabalhos meus e acho que nesse assim trabalho está bastante evidente, né? Que é essa, enfim, aqui você tem, por exemplo, o espelho, né, ali à esquerda, que é um elemento extremamente recorrente, né, nessas obras clássicas enfim, que retratam vanitas, né, ou esse tipo específico de natureza morta. É a borboleta que está nessa carruagem dourada ali no meio. Você tem só um pedacinho da asa, né, saindo, sim, e essa vela acesa, né, ali à direita, que é a única fonte de iluminação dessa cena, né? Uma cena também bastante, enfim, bastante inspirada, né? Em uma certa estética barroca, assim, né? E que, enfim, no caso desses elementos, né, da vela e da borboleta, dentro dessa iconografia específica, tem essa ideia enfim, de falar sobre a passagem do tempo e de que, em meio desse tempo que se esvai, né, e que se acaba, assim. Enfim, há alguns séculos atrás, né, você tinha inclusive ali, dependendo da região, assim, uma ideia muito moralizante, né? Enfim, a própria arte, as pinturas, elas tinham uma função também educacional para a população e especialmente quando isso está ligado ali, né, à igreja, assim, especialmente à igreja católica, né? Mas não apenas. E aí esses elementos, né, esses elementos que indicam a brevidade da vida e tal, eles têm essa função ali meio que moralizante, né, dentro enfim, dentro de determinadas estruturas, né, sociais em períodos passados, né, há muitos séculos atrás. E eu acho interessante assim trazer enfim, não só a temática, mas essas ideias, né, para um trabalho de arte contemporânea, né, porque aí, obviamente, você não tem uma leitura, né, específica de, olha, a vela significa não sei o que, o espelho é tal coisa, porque você tinha isso de fato, né? Enfim, muitas das imagens, né, alguns séculos atrás, você tinha um código muito restrito, né,
enfim, de leitura daquilo. Então, olha, isso significa tal coisa, isso quer dizer tal coisa, porque era uma imagem, né? As pinturas muitas vezes tinham essa função educacional, né? Então era algo que você lia, né? E, enfim, aquilo te dizia tal coisa, assim. E aí, se você pensa nessa atualização, né, alguém fazendo isso, enfim, esse trabalho especificamente de 2017, e aí você traz esses elementos, né, você traz a estética, o que que isso significa atualmente, né? Assim, qual é o sentido disso? E aí, obviamente, eu não estou aqui falando em um sentido de um significado, isso significa tal coisa. Não é isso, isso é arte contemporânea, né? Então, as leituras sobre isso, né, são extremamente variadas e você não tem, né, enfim, um código rígido, digamos, de leitura disso. E dentro, enfim, desse escopo, assim, especificamente nesse trabalho, essa questão, enfim, da iluminação, inclusive, eu usei como referência um artista francês, que é do final do século XVI. 1590 e poucos, assim, ele nasceu, acho que em 1593. Chama Georges Delatour, o nome desse artista. E, enfim, um artista francês. Ele é meio considerado, não exatamente um discípulo, mas meio que classificam, né, dentro da história da arte, ele como um artista, como se estivesse seguindo ali os passos do Caravaggio, né? Então, a questão da iluminação, tem inclusive eles chamam, né, de artistas tenebristas, que é provavelmente de ténèbres, né, do francês, de sombra, né, ténèbres. E aí, enfim, você tem vários artistas que são classificados como tenebristas, né? E o Jorge é um deles, assim. Eu vou mostrar, inclusive, no próximo slide o trabalho dele, que eu usei como referência. Uma das peculiaridades do trabalho do Jorge, assim, que me chamou a atenção há vários anos atrás, quando eu era adolescente, e aí eu baixei um arquivo que tinha várias pinturas, assim, de vários períodos, de vários artistas, né? E aí você podia entrar no arquivo, lá entrava, e aí você via várias obras, assim. E aí foi ali que eu tive contato com vários artistas tal, que às vezes eu utilizo até hoje, assim, mas tem muitos anos e foi muito por acaso. Eu nem lembro qual foi exatamente o contexto, mas tinha esse arquivo que eu entrava e aí lá tinham vários pintores e eu ficava vendo aquilo. Mas esse pintor especificamente, ele tem essa característica que é você ter o ponto de iluminação, né, ali dentro da própria imagem. Então, eu vou mostrar um trabalho dele, e eu fiz isso aqui, né, inclusive foi bem difícil tecnicamente de conseguir montar essa imagem, porque eu realmente só usei a luz da vela para iluminar, então tinha que ter um ângulo muito específico dos objetos que estavam ali para refletir a luz, né? Foi complicado tecnicamente. Bom, essa é uma obra dele, né? Que é essa Madalena à luz de velas, né? Digamos assim, que é essa que era um tema muito recorrente, né? É um tema da arte cristã, né? Que é essa Madalena arrependida. Inclusive, ela tá com os elementos do Vanitas, né? Que eu trouxe aqui atrás, né? Então você tem esse Memento Mori, que é esse crânio, né? Essa caveira, que é esse Memento Mori, também essa expressão em latim, que a tradução é algo como lembre-se que você vai morrer, né? E aí, enfim, você tem o chicote ali, inclusive. Um tema dessa época era Madalena penitente, né? Que é essa Madalena que enfim, penitencia, não sei se seria essa a conjugação, né, pelos pecados e tal, e enfim, aí você tem essa característica ali principal dele, que é essa essa vela, né, que, enfim, você tem essa iluminação que ela vem de dentro do próprio quadro, né? Isso é muito diferente, por exemplo, das obras do Caravaggio, que eram, em geral, essa luz divina e tal, que atravessava o quadro e que vinha, né, de fora do quadro, né? Não era diegética dentro da imagem, assim. Enfim, essa foi uma das referências, né, que eu usei para montar essa imagem anterior. Nessa obra que tem esse nome
grande, né? Sem título, focas, caranguejo, peixe-espada, cavalo marinho e pombinhos. Eu tem essa coisa de esses títulos mais descritivos, assim, quando eu costumo colocar, né, quais são os elementos ali, os animais, que os personagens e tal, que eu estou trabalhando, né? E nesse caso tem esses personagens todos, né, mais os pombinhos que estão ali em cima do pote. Essa foi uma das poucas obras, assim como aquela lá do Bidê, né, que eu mostrei lá atrás, que eu realmente fiz também, né, a partir de uma imagem de um trabalho da Vilma, né, assim, meio que diretamente, como essa referência direta a uma obra dela. E aí eu, enfim, mantive essa ideia, né, desse mundo aquático e tal, que está ali enfim, dentro de um pote, né, um pote de vidro e tal, vem, na verdade, de um trabalho dela, que eu vou mostrar aqui em seguida. E esse, inclusive, eu acho que esses pratos e coisas, eles já estavam assim dentro do armário, né? E sim, eu construí mais a cena ali dentro do, enfim, dentro do pote, né, de vidro, que foi, enfim, teve uma dificuldadezinha, porque como são animais de plástico, né, tudo de plástico, essas coisas flutuam, né, então eu tinha que, enfim, dar uns jeitinhos ali, né, falsear tal, para eles ficarem presos. E aí, enfim, água também com esse tomzinho, né, de azul ali da guache. Eu vou mostrar aqui na próxima a imagem do trabalho dela. Ó, esse trabalho aí, que é até bem próximo, né, assim, a ideia. O dela, enfim, é mais vertical, tal, né, mas é também esse pote, né, enfim, possivelmente ali um pote de vidro e tal, que tem esse ambiente marítimo ali dentro, né? Bom, essa é outra obra também de, enfim, inspiração bastante barroca, né, especificamente dessa arte sacra, né, católica, assim. E, na verdade, enfim, a inspiração, né, desse trabalho especificamente veio de uma viagem, né, uma visita assim, que eu fiz a Itu, a cidade lá do interior do São Paulo, né? Eu tinha ido para lá, na verdade não exatamente para Itu, aliás foi para Itu, sim, que foi para participar de uma exposição que estava acontecendo lá, de fotografia e tal, tinha um trabalho meu, inclusive o trabalho aqui dessa série cotidiano, aquele da ilha, né, na banheira e tal, estava participando dessa exposição e aí eu fui lá pro interior de São Paulo para participar, né, para abertura, para ver. E aí lá em Itu, assim, eu fiquei um dia lá para passear, conhecer um pouco, assim, e eu só sabia essa coisa, né, que chega através da mídia, né, porque em Itu as coisas são grandes, né, tem, enfim, coisas grandes, assim. E aí, enfim, tem lá, você tem o semáforo grande, né? Enfim, umas coisas assim, turísticas e tal. Mas, enfim, eu só conhecia isso, né? E vi essas coisas assim, mas não me interessei muito, não. E aí eu vi que, enfim, na internet que tinha igrejas. Eu tenho essa curiosidade sempre, né? Enfim, ter um interesse, né? Por arte católica, né? Arte, enfim, essa iconografia cristã, né? Arte sacra, eu fui lá visitar as igrejas e aí eu tive uma surpresa, assim, muito feliz, né, que, enfim, e tu, né, tem algumas igrejas barrocas, né, de, enfim, arquitetura, inspiração barrocas, enfim, um barroco aqui do Brasil, né, muito específico, assim, mas eu não sabia, assim, dessa informação e realmente foi só indo lá, visitando, né, que eu descobri, assim, e tem umas coisas, assim, muito bonitas, assim, que eu fiquei muito surpreso, assim, não esperava. Inclusive, tem o trabalho de um artista que chama Jesuíno do Monte Carmelo, né? Esse era o nome de Frei, né? Que ele adotou, assim, e que é um artista negro,
ele nasceu, foi em Santos e depois se mudou lá para Itu. E aí, enfim, ele é um dos artistas, né? Ele é do século XVIII, 1700 e alguma coisa, assim. Então enfim, ele era um artista dessa época, ele fazia, na verdade, inúmeras coisas. Então era arquiteto e também acho que tocava órgão, né, em igreja e concertava e também era pintor, né? Era dessas figuras assim, né, que tem uma extensa gama, né, de atividades. E aí, enfim, eu não soube, inclusive na época que eu estava lá, que ele era um artista negro, assim, eu soube isso depois, estudando, né, e visitando o Museu Afro-Brasil. E aí, enfim, em uma dessas igrejas, né, tinha esse espaço que estava em restauração, assim, então você tinha uma coisa ali um pouco destruída ali pelo tempo e tal, e aí tinha essa estrutura, né, com uma restauradora lá trabalhando, assim, eu fiquei bastante tempo observando, né, aquilo, e foi uma imagem que ficou, assim, na minha cabeça. E aí tem um pouco a ver com essa construção que eu fiz aqui, né, desse trabalho, enfim, que eu chamei de Vanitas 2, né, Espírito Sancti, e, enfim, que é Espírito Santo, né, em latim. Possivelmente está errado, assim, a princípio eu acho que está correto, mas assim, né, é possível que esteja errada, porque na verdade, enfim, no latim muitas vezes você tem várias maneiras, né, de colocar, enfim, de não exatamente de traduzir, né, mas então essa é uma das possibilidades, assim, enfim. E aí nesse caso eu chamei esse Espírito Santo, né, o Espírito Santo, e que enfim, várias histórias, né, bíblicas e tal, você tem essa figura, né, do Espírito Santo que aparece com uma pomba e tal, e muitas vezes assim, situações, né, que são de destruição, de morte e tal. Então essa figura também do divino, do Espírito Santo, de Deus, etc., dentro dessa tradição, né, cristã, especialmente no Primeiro Testamento, né, está muito ligado também a uma ideia de violência, de destruição, né? E aí eu trouxe, enfim, essa figura, né, que é essa pomba e tal, levitando, né, acima desses outros pássaros de porcelana que foram que estão quebrados, né, ali destruídos e tal. O fundo, né, esse douramento, né, essas linhas, né, que convergem para esse pássaro, que também é uma característica assim da arte barroca, né? E aí eu trouxe, enfim, com um certo tipo de envelhecimento, né, que eu fiz ali nessa madeira e tal, para ficar dessa maneira, e aí, enfim, com essa figura, né, aí divina que está acima enfim, acima desses outros pássaros e tal, que está ligado, né, enfim, a uma divindade que está ligado também a uma destruição, né, digamos assim. Nesse trabalho, né, nessa obra, eu estava nesse período, né, essa obra daí e algumas outras que virão a seguir, né, que eu vou mostrar, enfim, daqui a pouco, né, nos próximos slides. Eu estava lendo também uma biografia, né, do René Magritte, né, o pintor francês, que é considerado surrealista, né, assim. Eu especificamente penso no trabalho dele mais como um existencialista absurdo, né? Assim, existencialista, né? De existencialismo em um sentido meio sartreano, assim, mas eu penso mais nele como esse existencialista do absurdo, mais do que propriamente surrealista como o Dalí ou, enfim, outras figuras do tipo. E aí, enfim, especificamente, né, nesse trabalho eu crio, né, enfim, esse cenário que está muito dentro dessa estética, né, do animal print, né, que é essa estampa animal, né. Então você tem estampa de zebrinha, estampa de oncinha, estampa de girafa, jacaré, cobra, né.
que são utilizados, né? Então, está muito dentro da minha pesquisa, né, sobre artificialidade, sobre a natureza domesticada, né, sobre a maneira como a gente lida com essas representações do natural, do selvagem. E eu, enfim, crio essa imagem, assim, dentro dessa estética da estampa animal, né, do animal print, que, enfim, que traz eu não lembro se era um cobertor, um lençol, alguma coisa, com essa estampa de onça, e aí aliás, de onça, de zebra, né, e você tem é uma imagem bem, quase que monocromática, né, ela é praticamente preto e branco, assim, apesar de não ser exatamente preto e branco, mas indo, né, enfim, definitivamente nessa direção, assim. E aí você tem essas zebras que estão dentro de uma coisa branca, que é um sei lá o que, né? Assim, dentro da narrativa, e olhando para esse carro que está aparentemente atolado nesse líquido branco que, enfim, é um carro que também tem uma estampa de zebra e que tem não só uma estampa de zebra, mas ele tem também ali na frente e no teto enfim, tipo uma representação, né, de um focinho de zebra, né? Então essa zebra ali, personagem está olhando enfim, essa coisa, né, esse acontecimento, e tem uma ideia assim também enfim, de uma estética do absurdo, né, de uma reiteração de uma coisa que vai repetindo, e então é a zebra que repete no carro, que repete nessa, enfim, nesse pires, né, com esse líquido branco, que reflete nessa cobertor, né, tem essa recorrência, né, que vai acontecendo de novo e de novo. E, inclusive, eu vou passar aqui o próximo slide, que ele está ainda dentro dessa referência, né, do Magritte, né, como eu falei. E aí, nesse caso, esse trabalho eu chamei de Le Plaisir, que é o prazer, né, em francês, e eu, enfim, fiz também, não só o título, mas a coisa tem a ver com o trabalho do Magritte, né, que eu vou passar mais à frente, assim, e essa ideia, na verdade, assim, esse trabalho, tem vários trabalhos, na verdade, dessa série que são dentro do ambiente do banheiro, né, não só dentro dessa série, mas dentro da minha pesquisa artística de uma maneira geral. O banheiro, né, é um ambiente muito recorrente, assim. E aí você tem enfim, esses chocolates, na verdade, né, que são um chocolate que tem o formato de uma tartaruguinha, assim, né, chama Tortuguita. E aí eu fiz enfim, isso, né, tem novamente a água, né, com esse tom azulado, né, do guache e tal, essa coisa do desenho animado, do cartoon. E aí, ao mesmo tempo, você tem esse chocolate, que ao mesmo tempo lembra um pouco fezes, né? Assim, enfim, no fundo do vaso, né? Então você tem enfim, uma narrativa, como se fosse uma volta, né, em torno dessa ideia, enfim, de uma coisa que você enfia na boca, né, e que tem ali um prazer assim, envolvido nisso, ali oral e tal, e o prazer, né, da excreção, que está, enfim, uma coisa ligada à outra, né, o início e o fim da mesma coisa, enfim, que está como essas tartaruguinhas enfim, que remetem, né, às fezes, assim. Inclusive tem eu vou passar aqui o trabalho que faz, enfim, que eu usei, né, de referência a isso, enfim, que é esse trabalho do Magritte, né, de 1927, enfim, que também chama de Plaisir, e que ele conta, enfim, na história, né, dele, ele viu a esposa dele comendo um chocolate que tinha o formato de pássaro, e aí veio essa imagem, né, ali enfim, ele criou, né, essa pintura e tal, que é uma imagem, enfim, de uma jovem, assim, devorando, né, um pássaro, enfim, possivelmente vivo, né? E então tem essa relação, né, de prazer, de escatologia, né, que está envolvido assim nisso.